meus irmãos, que alegria estarmos aqui, unidos em pensamentos, nessas vibrações benfazejas emanadas por todos nós da Casa de Francisco. E hoje a gente tem uma convidada muito querida e especial, que é a Rosália Romão, lá do Centro Espírita Discípulos de Jesus, lá de Madureira, do Rio de Janeiro. Ela é uma querida, é uma trabalhadora na parte de artes no centro e é uma ativista também, é alguém que defende os direitos humanos, é alguém que defende o não ao preconceito, é alguém muito especial. Então a gente hoje está muito alegre de trazer a Rosália hoje aqui. E hoje, em especial, ela vai nos brindar com o tema Lei de Igualdade. Mas antes da Rosália começar a falar, a gente escolheu uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, cujo título é A Regra Áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Diz Emmanuel: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro na magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Agora então, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos pensar em Jesus e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, gratidão por mais esse momento de reflexão na casa de Francisco de Assis. Que possamos, Jesus, aproveitar todas as reflexões que chegarão até nós neste dia de hoje através da nossa amiga Rosália. Que seus mentores a inspirem para que ela passe para nós aquilo que preparou com bastante tranquilidade. Por fim, Senhor, pedimos suas bênçãos luminosas
para essa casa que tanto amamos e para esse planeta tão necessitado de luz. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é uma alegria muito grande estar com vocês do Grupo Espírita Francisco de Assis, né? Estamos assim afastados geograficamente, mas unidos no coração, unidos no amor de Francisco, né? Que convoca a todos nós para sermos um instrumento da paz de Jesus. Nos relembra o nosso irmão Francisco de Assis, que onde houver ódio, que levemos amor, que onde houver ofensa, levemos o perdão, onde houver discórdia, levemos a união, onde houver dúvidas, levemos a fé, onde houver erro, levemos a verdade, onde houver desespero, levemos a esperança, onde houver tristeza, levemos a alegria, onde houver trevas, levemos a luz. E reforça Francisco para que sigamos o Mestre Jesus, para que sigamos em partilha com a natureza, em partilha com os animais, em partilha com as transformações sociais do seu tempo e de qualquer tempo. Francisco pede que o Senhor faça dele um instrumento da tua paz. E relembra e diz muitas vezes ao Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse lembrete de morrer e morrer muitas vezes é um lembrete que a doutrina espírita vem ratificar, nos relembrando que temos múltiplas existências em uma vida, né? A vida não começa no berço, não termina no túmulo, mas esse corpo, essa veste carnal, ele é muito importante nesse tempo e nesse lugar para que façamos a diferença, para que sejamos instrumentos da paz de Deus. Assim também nos relembra Alan Filho na sua música Herança, quando ele nos pergunta se nós já nos demos conta de que somos herdeiros de Deus. A oração de São Francisco acaba por ser a nossa introdução, né? A nossa página de preparo, a nossa reflexão, que é uma reflexão tão honesta e tão atenta nesses tempos de isolamento social. E a música Herança de Alan Filho fica como nossa prece inicial. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer é como ser, ó Deus. E sempre me respondeste
apenas não quis notar que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Que seja de paz esse nosso encontro, que seja de paz os dias que seguem, nesse que é um momento extremamente desafiador das nossas vidas, porque é um momento que nos convida a uma reflexão atenta sobre nós mesmos, uma reflexão atenta sobre esse nosso lugar nesse planeta, nesse tempo. Nos pede novos olhares sobre questões simples, novos olhares sobre tudo que existe, novos olhares sobre os membros da nossa família, nossa vizinhança, né? O nosso estado, nosso país, em suas esferas sociais, econômicas, políticas, ecológicas, todas em ebulição, todas nos convocando a um posicionamento efetivo. E com o auxílio da doutrina espírita, esse posicionamento efetivo é também um posicionamento afetivo. Kardec nos auxilia organizando questões que vêm de todo o planeta, organizando em partes fundamentais, inspiradas na ética cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse auto-amor, esse amor maior, que é o amor divino, das esperanças e das consolações, são as partes do Livro dos Espíritos, que chega até nós através desse homem e de sua equipe, sobretudo uma equipe jovem, sobretudo uma equipe feminina, né? De médios em potencial, de uma esposa incansável. Kardec aprende através da doutrina espírita que não é atrás de um grande homem que há uma grande mulher, mas ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Quando ele passeia por diversos lugares, escreve no livro Viagem Espírita de 1862 e conhece senhoras ilustres como a senhora de Ju, e ele chega a essa constatação. A doutrina espírita, meus amigos, ela vem nos alertar que nós estamos, que nós não somos, e que nós devemos lutar conjuntamente para a conquista do nosso direito de ser em sua potência, ao mesmo tempo em que nós lutamos pela conquista do outro ser. Enquanto Rosália, envolvida por esse corpo de mulher negra, tenho como direito ser em minhas potencialidades e tenho como dever, como dizem os espíritos, salvaguardar o direito dos outros serem como são.
É isso que me faz melhor, é isso que me faz maior. Respeitar, olhar de novo, como é o significado da palavra respeito, para cada irmão meu em diferença, como aquele que me acrescenta, como aquele que me soma. E quando nós conversamos, meus amigos, sobre a lei de igualdade, que é a lei que a gente vai conversar nesse nosso encontro, ela é uma lei que vai da questão 803 à questão 824. E vejam bem, é sempre importante lembrar que as leis contidas no Livro dos Espíritos, instruídas pelos Espíritos, são as leis morais, não são leis éticas. A palavra ética ela não está presente nas obras que a gente considera básicas, porque a ética do Espiritismo é uma ética do cristianismo, que é amar a todos como nossos irmãos. Aí está a fraternidade, como a enxergam os espíritos perfeitos, os espíritos escol, os espíritos luminosos. Olha que interessante. Então, a fraternidade é como Cristo nos ensinou, enxergar no outro o seu irmão, né? Enxergar no outro a fraternidade em movimento. E essa fraternidade que a gente expande quando a gente entende, quando a gente adquire, quando a gente experiencia a nossa vivência cristã, ela está interligada também à liberdade. A liberdade nada mais é do que esse direito de ser que eu falei para vocês. O nosso direito de ser é o direito de ser em qualquer tempo, ainda que estejamos em gêneros, em raças, em orientações sexuais diferentes, o nosso direito de ser ele deve ser salvaguardado, segundo os espíritos. Né? Viver em sociedade é o grande presente, relembram os espíritos para nós. Então vejam bem, meus amigos, Kardec, quando ele codifica a doutrina espírita, a França historicamente está recém passou de uma grande revolução, né? Revolução, para nós historiadores, é um ato que perdura por muitos anos e ele muda concepções, sabe? De algumas maneiras bruscas, mas essas maneiras bruscas elas vão respingar durante muitos anos. Então, a Revolução Francesa, quando ela acontece, os ideais dela, quando eles acontecem no finalzinho do século XVIII, eles já estão inspirados por uma série de filósofos que estão repensando a humanidade, que estão jogando luzes novas, que estão ilustrando, que estão falando sobre a importância de registros. Os revolucionários franceses, eles consagram naquele momento o ideal burguês, um ideal político liberal, que diz que todos nós temos direito à propriedade, né? O nosso direito de ser é muito misturado ao direito de ter. E é por isso que no século XX, um diretor polonês, ele faz uma trilogia de filmes, né, inspirado nas cores da bandeira francesa. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Olha que interessante. O lema da Revolução Francesa, ele salvaguarda um ideal de liberdade. E tudo que veio depois daquele 14 de julho de 1789, na queda da Bastilha, né, o símbolo de opressão da monarquia absolutista francesa, tudo que vem depois são os respingos desse movimento mais brusco. Chegou uma novidade. Como que a gente vai encarar essa novidade? Olha que interessante. Então, meus amigos, aqueles espíritos, talvez muitos de nós, estavam experimentando pela primeira vez na sua vida uma liberdade de consumir,
uma liberdade de constituir família, uma liberdade de morar numa cidade, né? Esse ideal de propriedade, ele se casava com os ideais, por exemplo, de você acreditar que se você tem uma posse, você pode adquirir tudo aquilo que o seu dinheiro destina, né? Nesse sentido, para os revolucionários franceses e todos os que vieram pelo menos um século e meio depois, ainda respingados, porque vejam bem, para a história, quando a gente traça uma linha, que é uma linha que já está um pouco ultrapassada, né? A Revolução Francesa ela inaugura uma idade contemporânea. Você passa pela Idade Moderna e chega à idade contemporânea, que é a idade que nós estamos agora, que é uma idade dos ideais burgueses proliferando, né? O contexto de Kardec ainda está muito envolvido por esses três ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. O contexto de Kardec, filosoficamente falando, demonstra uma liberdade irrestrita. Uma liberdade que não entende que o seu direito termina quando começa o meu. Então, se eu entendo a liberdade como azul, como a cor do céu, eu entendo a minha liberdade belíssima, potente, mas ilimitada. Se eu entendo a fraternidade como vermelha, eu entendo a fraternidade vermelha como cor do sangue. Então, só vou respeitar os meus compatriotas. Aquele que não é meu compatriota não merece o meu respeito. Olha que interessante, né? E a Revolução Francesa explode, né, na sua sequência, a declaração, né, de direitos do homem e logo depois a declaração dos direitos das mulheres. As mulheres estão sendo ouvidas pela primeira vez na Revolução Francesa, mas que mulheres são essas? Que mulheres são essas, né? De qual classe social são essas mulheres? E elas foram ouvidas, de fato, né? Os seus ideais, eles foram realmente conquistados ali durante a Revolução Francesa, né? De equidade de direitos. A gente vê, por exemplo, uma equidade de direitos nascendo no Brasil apenas da década de 1930. Nos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX. E na França, explode essa ideia de uma revolução de mulheres, mas ela só vai desembocar quase que 100 anos depois. A igualdade é branca. É branca, pessoal. E branco como cor da pele. Porque contemporâneo Kardec, nós estamos vivendo o auge da escravidão. E por que eu digo que é o auge? Porque nos séculos 17 e 18, muitos corpos foram escravizados e vieram em diáspora para o continente americano. Porém, no século XIX, a filosofia estava ilustrando os pensamentos. Ilustrando no sentido de que um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau dizia, e foi reverberado no século XIX, a ideia de que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então vejam bem, Kardec bebe da fonte de ancestrais como Voltaire, que dizia: posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até o fim o direito de você dizer. A França de Kardec é uma França que festeja ainda, que pulula os ideais de uma revolução que faz todo sentido para a população francesa, porque é uma revolução no campo das ideias. Olha que interessante. A gente repara o tempo de Kardec como o tempo de uma liberdade restrita, de uma igualdade
mais restrita ainda. E de uma fraternidade mais restrita ainda. Restrita a homens, restrita a corpos brancos, restrita àqueles de classe social elevada. Porque se nós estudarmos profundamente a própria Revolução Francesa, nós vamos entender a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, de pessoas de posses. Muitos não foram incluídos, né? Dentre eles, os sans-culottes, aqueles que não tinham dinheiro para comprar a calça da moda da época. E de pensar que aquela revolução começa pela alta do preço de pão. E pensar que aquela revolução começa porque os impostos ficaram cada vez mais elevados. E o terceiro estado, que era um estado complexo, inflado, né? Porque tinha burgueses, de altos burgueses a sans-culottes, ficou indignado. Mas o desembocar da revolução, ela atinge a quem, meus irmãos? Quem realmente teve proveito nessa revolução que até hoje é tão saudada nos nossos livros de história, né? Que até hoje divide entre idade moderna e contemporânea o nosso planeta. Vejam bem, temporalmente, a fonte que Kardec bebe, cientificamente, é de uma liberdade restrita. Cientificamente, é de uma igualdade apenas para corpos brancos e masculinos. Cientificamente, é de uma fraternidade a classes sociais elevadas. Então, a lei dos homens contemporâneos a Kardec são as mesmas leis dos homens contemporâneos a nós, restritas. Restritas. Mas os espíritos não. Os espíritos nos dizem em 25 questões maravilhosas, os espíritos vão nos falando que nós somos iguais em espírito. Não somos iguais em corpo, não somos iguais em gênero. E olha que experiência maravilhosa a gente compartilhar com pessoas das mais diversas. Olha que experiência maravilhosa. Imagina se todo mundo fosse igualzinho, pensasse igual, tivesse o mesmo posicionamento político, meus amigos. E aí vem um alerta muito, muito direto, porque nós estamos vivendo um momento de polarização política, que é um momento muito sério, que é um momento em que a gente se murou e a gente não constrói pontes. E esse momento, ele tem sido um momento tão grave que muitas vezes, até mesmo nas nossas próprias casas espíritas, nós temos nos desentendidos com os nossos irmãos porque não damos a eles o direito de pensar diferente de nós. Meus amigos, se nós temos essa fonte de água viva, que é a verdade que os espíritos nos trazem, que vai encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, nós precisamos refletir sobre esses extremos. Nós temos um historiador inglês muito famoso chamado Eric Hobsbawm, que ele escreve sobre o século XX, ele diz que o século XX é a era dos extremos. E ele pega os capitalistas, né, à direita, e ele pega os socialistas mais à esquerda, extrema, bem extrema mesmo, e ele fala o seguinte: olha, os extremos, na verdade, estão bem próximos. Essa é a tese do Hobsbawm, que nós precisamos refletir. O extremo está bem próximo. Os nossos irmãos orientais, eles nos dizem que as características das pessoas que a gente consegue notar com mais facilidade, a gente as nota porque nós temos em nós. Eu trabalho com culturas indígenas e africanas, então passo temporadas da minha vida em tribos indígenas. E na última tribo que eu fui, no centro do Rio, para o sul do Rio, eles nos cumprimentam falando um abraço de Xai. E aí eu perguntei,
que significa Tchai? E o meu amigo indígena me explicou que Tchai significa você é o meu espelho. A lei de igualdade nos diz isso o tempo inteiro, meus amigos. Cada um que convive conosco em sociedade é o nosso espelho social. Estamos clamando, estamos degladiando, estamos falando demais, estamos esquecendo de refletir, estamos esquecendo de sentir, estamos esquecendo de empregar coragem nas nossas relações. E coragem nada mais é do que colocar o coração em movimento. Vamos colocar esse coração em movimento. Vamos colocar o coração em ação, que é um significado quase que sinônimo, que é compaixão. Coragem e compaixão são sentimentos presentes na lei de igualdade. E vejam bem, meus amigos, que nós agora em 2020 estamos sendo regidos por uma Constituição brasileira que nos garante o direito à igualdade. No seu artigo 5º, a Constituição Federal nos fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A nossa Constituição nos garante a igualdade de direitos, porém a vida em sociedade faz com que a gente não enxergue esse direito em sua potencialidade, um direito que é garantido na Constituição. O direito à vida é garantido na Constituição brasileira. Mas quem tem direito à vida no nosso país? A cada 23 horas, uma pessoa morre porque a sua orientação faz com que ela ame o igual. Um homossexual morre no Brasil a cada 23 horas. Uma mulher morre a cada 2 horas no nosso país, assassinada pelo homem que dizia amá-la. O que a gente chama de feminicídio. Morreu por ser mulher, como se mulher fosse um crime. A cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país. E vejam bem, meus amigos, muitos de nós pensam assim: mas eu não sou racista, Rosália. Eu não sou machista, Rosália. A gente não precisa ser racista, mas a gente não pode negar que o racismo exista. A gente pode não ser machista, mas a gente não tem como negar que o machismo não exista. A gente pode não ser homofóbico, mas a gente não tem como negar que os homossexuais são perseguidos, são rechaçados no nosso país. Fica o convite, meus amigos, para que nós reflitamos em essência se esses direitos constitucionais eles não estão sendo cumpridos, é porque nós ainda não entendemos que existe um grupo de pessoas na Terra, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, que ainda não conquistou o seu direito de existir, que vive nas encostas, que vive nas favelas, que a maioria nos presídios, que a maioria entre os mortos por Covid. Não ter a doença não significa que essa pandemia não exista. Precisamos injetar em nós a lucidez,
A lucidez que trazem os espíritos no capítulo 9, na terceira parte do livro dos Espíritos, em 7 subitens, quando eles discutem conosco, por exemplo, que a igualdade é um direito natural, que os espíritos são iguais, que os espíritos que habitam os corpos têm funções. Homens e mulheres, espíritos que habitam homens e mulheres são iguais, mas têm funções diferentes. E quando a gente fala em funções diferentes, pessoal, o homem pode chorar, o homem pode sentir, o homem pode ter sensibilidade. O homem não tem a obrigação de ser o chefe da casa. Os espíritos, eles dizem, o homem fica atento ao exterior e a mulher ao interior. Repara, tudo é uma questão de interpretação. Tem gente que vai interpretar exterior, não, o homem tem que ser o provedor, ele vai lá, trabalha e a mulher só cuida da casa. Os espíritos, eles estão falando de espírito, foco no espírito. A nossa experiência de homens e experiência de mulheres é acordar o nosso exterior e o nosso interior. A função do homem, de estar homem, é parar de olhar enquanto espírito na sua arrogância para o seu umbigo e passar a olhar para o todo. É o que o Jung chama de arquétipo, anima e o animus. Jesus, na sua passagem pela terra, ele foi anima e animus o tempo inteiro. Acolhia, trazia para o colo, fazia a pessoa olhar para dentro, refletir, utilizar suas experiências do feminino, da sensibilidade, do ouvido atento, da emoção ativada. E ora, Jesus era mais enérgico, mais direto, mais objetivo, mais potencial, mais organizador, que é a nossa energia masculina, que habita todos nós enquanto espíritos. Os espíritos, em sua lucidez atemporal, nos fazem refletir sobre a igualdade sob um outro prisma. Mesmo a nossa igualdade espiritual é uma igualdade em transformação, porque o nosso Pai trabalha até hoje, e nós trabalhamos também, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. E quando a gente fala que há muitas moradas, são 5 moradas, no mínimo, para cada um de nós. O nosso planeta, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. As 5 moradas precisam estar para nós ativadas, em equilíbrio. Por isso que toda a proposta de Jesus, que é uma proposta rediviva pelo Espiritismo, a sua terceira revelação, como diz Jesus, se me amais, então guardais os meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador. O Espiritismo, enquanto Consolador prometido por Jesus, nos alerta incessantemente que para entendermos-nos iguais em espírito, nós precisamos olhar externamente e olhar internamente. E é por isso que entre o simples e o ignorante, o perfeito, eu vivo muitas vezes em muitos corpos. Vejam bem, é tão lúcido, é tão amoroso, é tão afetuoso,
é tão afetuoso, tão emocionante, que não faz sentido haver intolerância quando a gente desperta para as verdades espirituais. Há uma grande prova da riqueza, dizem os espíritos, em lei de igualdade, assim como a grande prova da miséria. Fica o convite para a caridade, tal como a entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Fica o convite para a caridade, como nos alerta a irmã Rosália, entendermos a caridade como um bem. E se a Terra tem tantas riquezas naturais, tantas riquezas visuais, e se é tão bonito a gente olhar uma praia, olhar uma cachoeira, que seja o nosso dever para que toda a sociedade experimente as belezas desse grande artista que é Deus, que coma as mesmas comidas saborosas que nós comemos, que vista, que se agasalhe como nós nos agasalhamos. E aí a gente reflete e pensa que há tantos corpos invisíveis, os funcionários de shopping, os catadores de lixo, as pessoas que estão em situação de rua. Há tanto que pode ser feito e que está além das explicações convencionais, né? Ah, não, tinha que passar por isso. Qual de nós que está aqui nessa conversa tem a certeza do seu planejamento reencarnatório? O nosso e o dos outros. O que nós sabemos é que o nosso destino é a felicidade. Nossa destinação é o amor. E que Jesus espera o nosso avanço. Como sempre lembra Joana de Ângeles. Então, meus amigos, convido vocês, já finalizando a nossa conversa, a refletir sobre esses 7 itens da Lei de Igualdade, mas dessa vez colocando o coração. Existe no interior do Brasil uma tribo indígena, os Camaiurá, que eles cantam para as águas, que eles chamam de Aê. E eles começam as suas conversas falando por todas as nossas relações. Que a igualdade ela seja refletida por todas as nossas relações. Que nós, como os nossos irmãos Camaiurá, sintamos com o coração e não somente com as mãos. Falemos com o coração e não somente com a boca. Ouçamos com o coração e não somente com os ouvidos. Enxerguemos com o coração e não somente com os olhos. Pensemos com o coração e não somente com a cabeça. E assim seremos únicos com tudo na Terra. A nossa fé, capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, nos diz que a igualdade é natural, mas que as aptidões elas são desiguais pela nossa utilização da liberdade de escolher como viver. Escolhamos a melhor maneira de viver, meus amigos, para que a gente entenda que as desigualdades sociais elas não são naturais. Elas são aprendizados, nós podemos fazer a nossa parte. Enquanto homens, lutar para combater o machismo, enquanto brancos, lutar para combater o racismo, enquanto heterossexuais, lutar para combater a homofobia. Ainda que muitos comportamentos, muitas manifestações nós ainda não consigamos entender,
respeitemos, lancemos um novo olhar, aprendamos com as diferenças. Porque essa diferença que se traduz nas provas, muitas provas de riqueza, muitas provas de miséria, que se traduz na busca da igualdade de direitos espirituais de homens e mulheres, desigualdade de funções, aptidões diferentes, mas reparem, em outras palavras, os espíritos estão falando em equidade. Não é porque não existe um direito, a possibilidade de todo mundo ser igual, que eu não vou lutar por isso. É exatamente por não existir que eu tenho que lutar por isso, não é verdade? E os espíritos, eles continuam nos dizendo da igualdade além do túmulo, né? Tem um documentário brasileiro muito interessante chamado Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, né? Dizendo que todos nós nascemos e todos nós vamos, nesse corpo, nos despedir da terra, nos túmulos. É uma reflexão muito interessante. Enquanto Rosália, enquanto uma estudiosa do Espiritismo desde que nasci, e alguém que reflete sobre o Espiritismo muito recentemente, eu penso que, enquanto espírita, eu tenho o direito de existir. Enquanto espírita, eu tenho o direito de ser essa potência e esse presente que Deus me dá de viver nesse corpo, de viver nesse planeta, de viver nesse tempo, com tanta força de vontade de modificar, com tanta força de domar as minhas más inclinações. Mas enquanto espírita, é meu dever amar a todos indistintamente, mesmo aquele que ouve o nome, muitas vezes me dá uma angústia, me dá uma tristeza. É o meu dever amá-lo. E se eu ainda não consigo lançar os olhares mais positivos para esses espíritos, que eu procure refletir sobre o que eu estou sentindo e sobre o que eu estou empregando na Terra. Cada um de vocês, meus irmãos, meus amigos em humanidade, são meus espelhos. Façamos a melhor das nossas atitudes proliferarem por esse universo tão sedento de igualdade espiritual, de equidade racial, de gênero e de sexualidade. Eu conto com vocês. Eu conto com a casa que carrega o nome desse Espírito luminoso. Façamos o nosso melhor. Fiquemos com Deus e que seja de muita paz os nossos dias. Que assim seja. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, Jesus, nosso querido irmão mais velho, conselheiro e amigo, estamos com os corações agradecidos pelas reflexões trazidas pela Rosália, através desses ensinamentos que foste o maior exemplo de igualdade entre os homens. Agradecidos estamos, Senhor, pelo Evangelho deixado, para que pudéssemos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos e podermos melhorar-nos a cada dia. Agradecidos pelo pão à nossa mesa, pelo teto que nos cobre, enquanto tantos se furtam disso, Senhor.
agradecidos pela bênção do corpo físico, enquanto muitos vagam nos vales da escuridão. Vos pedimos, Senhor, que envolva a nossa casa de oração que nos acolhe, envolva todos os seus trabalhadores e frequentadores dos dois planos da vida. Pedimos ainda que abençoe aos nossos irmãos em humanidade, que muitos deles nem te conhecem e alguns te esqueceram. Envolve, Senhor, o nosso orbe terrestre e envolve a irmã que trouxe as reflexões dessa noite. Permanece nos nossos corações, nos abençoando agora e sempre. Que assim possa ser.